Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é realmente possível você ganhar 140 mil reais com ações da Vale. Claro, eu já antecipo aqui que provavelmente não vai ser algo para todo mundo. Eu não estou querendo fazer uma promessa de que todos agora vão passar a receber esse valor. Na verdade, eu vou trazer aqui um racional que pode sim ser extremamente fundamental para você, para ter uma noção de quanto que você pode ganhar considerando o seu patrimônio hoje e, claro, a perspectiva que você tem de angariar muitas e muitas ações dessa empresa. Então, se você quer saber isso e muito mais, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, eu não tenho dúvida de que todos que hoje estão na Bolsa de Valores e até algumas tantas outras pessoas que estão fora dela não conheçam a Vale, afinal de contas é a maior empresa que nós temos em relação a minério de ferro, não só no Brasil, mas também no mundo. Ela está entre as três principais empresas e hoje, na verdade, há alguns meses ela vem sofrendo uma queda na sua cotação. Tanto é que se você for ver, pegando aqui o gráfico de mais ou menos um ano, ela chegou a bater ali. Claro, esse gráfico ajustado pelos dividendos, R$ 95,89 e desde então acumula uma queda de mais ou menos ali seus 31,2%. Se você considerar, claro, que se trata de uma ação bastante volátil por conta exatamente da commodity que está por detrás, você já sabe o que está acontecendo. Mas se você não souber exatamente o que está acontecendo, vou deixar aqui um vídeo no card para que você possa acompanhar um pouco dessa queda do minério e o quanto que isso influenciou não só nas ações da Vale, mas também nas ações da Semin e ter uma noção também do porquê que a economia chinesa tem uma forte influência nesse tipo de ação. Bem, para você entender um pouco melhor do que eu estava falando a respeito de receber mais de 100 mil reais em forma de dividendos da Vale, eu construí aqui uma planilha em que eu consigo estabelecer para vocês o quanto que cada um de nós receberia ao longo dos anos, considerando um investimento único nessas ações. E claro, eu vou trabalhar para vocês aqui o quanto que você precisaria dispor de patrimônio e o quanto que você receberia ao longo dos anos. Bem, a planilha está aqui, ela é extremamente simples, eu quero mostrar para vocês como que ela funciona. Bem, essa é uma planilha extremamente simples de entender, por quê? Basicamente aqui eu coloco qual foi o valor pago nominalmente por cada ação. Então eu coloco ali desde, por exemplo, 2016, quanto foi pago, até 2023, para que a gente tenha uma noção de mais ou menos quanto que nós vamos receber. Bem, naturalmente, para que você conhece as ações da Vale, deve saber que em 2021 nós recebemos um pagamento fenomenal. Foram aqui R$ 14,82 por cada uma das ações. 2022 também foi um pagamento bastante interessante, mas não tão quanto 2021. Afinal, chegou aqui nos seus R$ 7,58. Em relação à cotação da época, foi menos do que 10%. Em relação à cotação de hoje, já seria mais de 10%. Por isso que quando você vai olhar o dividend yield, que sempre traz uma métrica em percentual, é interessante você analisar não só o histórico, mas você tem que entender a situação da época em que aquele dividendo foi pago, afinal de contas. E aí só para que a gente tenha uma noção, especialmente nessas ações cíclicas, que, por exemplo, o petróleo na Petrobras estava muito alto, então o dividendo pago naquela época foi maior, mas os preços das ações também estavam mais altos. Então naquela época o dividendo foi outro. Quando você puxa para as cotações atuais, por mais que hoje a Petrobras esteja um pouco esticada, você vê que o dividend yield é um em específico. Olhando aqui para a Vale especialmente, se você for pegar um dividendo de R$ 14 em relação ao preço que estava na época ali mais dos R$ 100, por exemplo, cada uma das ações, o dividendo é 1. Agora, quando você pega uma ação a R$ 60 e que poderia, por exemplo, pagar 14, o dividend yield seria outro, porque é uma métrica percentual em relação ao preço atual da ação e não em relação ao preço da época, por isso que é um indicador que pode ser um pouco perverso. Bem, independentemente disso, entendida essa situação, eu quero mostrar para vocês aqui na tabela e já antecipo aqui, ó. Tá aqui os 140 mil reais que eu prometi para vocês. Tá aqui, ó. 140 mil reais foram pagos em 2021 e para isso você precisaria ter 10 mil ações. Quanto que isso seria hoje? Hoje eu precisaria desembolsar mais ou menos 659 mil reais. No entanto, como eu comentei, as ações à época estavam a mais de 100 reais. Portanto, naquela época, para você conquistar esse dividendo aqui, você teria que desembolsar mais de R$ 1 milhão. Não é algo fácil para todo mundo e diria que não só que é fácil, mas é a meta de quase todo mundo que assiste aqui o canal alcançar a liberdade financeira e o primeiro milhão talvez represente para muitos o início dessa liberdade financeira. Mas se você não tem esse 1 milhão, assim como eu acredito que muitas pessoas não tenham, a gente vai reduzindo o máximo que é possível. Vamos falar de 2.000, 500 e até mesmo 100 ações. Para que você hoje consiga ter um valor de aquisição de cada uma dessas ações, 100 ações você precisaria de 6.500,
500 ações, 33 mil reais praticamente, 2 mil ações, 132 e, como eu comentei, 659 para 10 mil ações. Quanto que você receberia de dividendo? Bem, vamos pegar, por exemplo, 2021 como o ano extraordinário aqui da Vale. Bem, eu vou até colocar aqui para vocês grifado para a gente poder enxergar. 2021 foi um ano muito atípico. Exatamente por isso que nós tivemos esses pagamentos extraordinários. Agora, se você excluir isso aqui e enxergar a Vale como uma pagadora de dividendo muito menor do que aquilo que ela normalmente está pagando, e isso se reflete, claro, aqui nos seus dividendos passados, que você pode ver, estava na casa aqui dos seus R$ 2,00, R$ 1,40. No ano de 2023, com o minério ainda um pouquinho alto, em 1,82, vamos considerar essa mais ou menos a métrica que a gente pode usar. Se você tiver isso em mente, portanto, você vai ser muito mais pé no chão e compreender que por mais que 10 mil ações da Vale ou mais de 1 milhão dela possa representar em algum momento para você um dividendo de basicamente 150 mil reais, como é o caso aqui, talvez você tenha que entender um pouco melhor do setor em relação às commodities, em relação ao ciclo que existe por detrás, que nos momentos de baixa dessa commodity, você possa acumular ações mais baratas, por exemplo, a 60 reais, 70 reais, e quando elas estiverem lá nos seus 100 reais, pagando, por exemplo, 14, 15, 10 reais para você de dividendo nominal, olha só o quanto que você pode se beneficiar. Só para que a gente possa fazer uma conta extremamente simples aqui. Vamos pegar, por exemplo, esses 14,82 que foram pagos, divididos pela cotação atual que está, R$ 66 reais. Se você olhar isso aqui, daria mais ou menos um dividendo de 22,45%. Olha só a conta que eu fiz para vocês. 14,82 dividido na época, que eu me recordo que Vale estava mais ou menos uns 105 reais, esse dividendo já cai para 14. Olha só a diferença, a gente perde aqui 8% em relação ao que eu pude comprar, ou que eu posso comprar hoje a Vale, em relação àquilo que ela já valeu. E aqui entra uma outra história que eu acho muito importante você ter noção. Quando você compra ações de dividendo, e não só a Vale, como qualquer outra, é muito importante você saber o preço que você está pagando. Porque se você comprar ação muito cara, pode ser que você consiga o retorno daquele investimento num prazo muito maior do que aquele que faz compras muito bem estabelecidas, muito bem elaboradas em relação a métricas de preço. Claro, eu não estou pedindo para você escolher o dia em que a ação vai bater a sua mínima. Não. Eu quero que você enxergue que a empresa, especialmente as cíclicas, elas oscilam muito. Se você estiver numa alta da commodity, talvez seja o momento de você manter a sua posição, recolher os dividendos e colocar em outras empresas. Quando essa empresa é tão cíclica como é a Vale, Semin, Petrobras, enfim, outras relacionadas à commodity, quando elas estiverem num ciclo menor ou mais baixo, você pode ir lá, fazer um aporte, aumentar essa posição, esperar o ciclo voltar, que isso acontece naturalmente, você pode colher novamente esses dividendos e uma valorização das suas ações. Claro, não é uma recomendação de compra, isso daqui é apenas um racional que você pode estabelecer quando você analisa ações deste tipo. Bem, como eu comentei com vocês aqui, eu vou analisar de forma extremamente rápida aqui quanto que você teria recebido, por exemplo, com algumas ações. Com 100 ações, em 2022, você teria recebido R$ 758 reais, em relação ao investimento de 6.590, ou seja, dá um yield de mais de 10%. Agora, se você pegar o histórico passado aqui da Vale, desde aqui, de 2020 para baixo, você vai perceber que nós estaríamos num yield muito mais parelho com aquilo que é normalmente pago. Então, aqui 2023 já pagou mais ou menos o que 2020 pagou. Talvez a gente possa esperar um pouquinho mais de dividendo, talvez um outro anúncio na casa aqui do seu R$1,80, R$2 no máximo, mas é de se esperar, porque a Vale ela tem sim uma perspectiva de dividendos muito boa, ela tem uma política de dividendos de pagar no mínimo 40% do que ela lucra, claro, já excluídos aqui os investimentos que ela pretende fazer para manter a sua funcionalidade, manter o seu operacional, e eu acho que é isso muito interessante. Claro, quando você vai alcançando maiores ações, você vai percebendo que essa bola de neve vai crescendo. Com 500 ações, por exemplo, aqui em 2020 você já teria R$ 1.200. Já com 2 mil ações, você iria para 4.800. Com 10 mil ações, você iria para 24 mil reais. Claro, tudo isso leva um tempo. Demora para você alcançar essas ações, demora um pouco para você alcançar um número maior de papéis, mas você não pode esquecer que todo esse caminho,
a Vale ela vai te remunerando não só com os dividendos, mas ela também tem a recompra de ações, ela também tem outras formas de trabalhar o capital ali dentro para que você consiga ter uma remuneração cada vez melhor. Portanto, hoje, a meu ver, por mais que ela não integre o meu portfólio, a Vale é sim uma das empresas que mais trouxe retorno para os seus acionistas ao longo prazo, considerando aquelas empresas que têm um histórico bom de dividendos, de política e de operacionalização das suas atividades. Portanto, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir, porque eu espero que esse conteúdo tenha agregado conhecimento para você para o médio e longo prazo. Então, muito obrigado, por hoje é isso e tchau!